Agora sim, boa noite, mais uma vez, maravilhosas. Boa noite. Maquiagem deixou de ser uma peça extra para ser aí, né, algo que hoje complementa a nossa imagem, traz para a gente mais autoconfiança, mais segurança enquanto mulher. E eu posso te dizer que a maquiagem hoje ela se tornou um acessório extremamente importante, porque ó, você pode estar com um look bem legal, com as unhas feitas, com um acessório bem charmoso, bem bonito, bem elegante, mas existe, né, um rosto assim, zero maquiagem, graças a Deus, cuidado, né, com cuidados da pele, mas existe uma imagem altamente poderosa, linda, que você pode apresentar construindo aí uma make básica, porém que faz toda a diferença. Eu não sei qual é a relação de vocês hoje com a maquiagem, né? O motivo que fez você estar aqui hoje nessa aula, mas eu espero que depois desse nosso encontro, maquiagem para você seja algo leve, descomplicado e seja também algo que você vai decidir, né, aprender, colocar em prática todos os dias. Hoje a gente vai falar sobre técnica e também sobre produtos ideais. Uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos com a maquiagem é que muitas das vezes a gente tem aquela necessaire com um monte de produtos e a gente nem sabe utilizar os produtos. Então, para que a gente já comece a falar, né, de algo descomplicado, de algo fácil de fazer, acredite, se você juntar a técnica, a prática com os produtos corretos, você tiver ali os produtos corretos, isso vai fazer você se maquiar em qualquer lugar, literalmente em qualquer lugar. Hoje eu tenho a minha necessaire funcional, que eu faço uma maquiagem, gente, de 5 minutos dentro do carro. Às vezes, quando eu tô indo pro culto, né? Às vezes eu tô como mãe, né? Mãe arruma criança e tudo mais, e aí tô saindo. Vou sem maquiagem, mas no carro eu faço, né? Eu já tenho ali os itens extremamente necessários, essenciais, para já dar aquele up, né? Então gravem bem aqui esse rosto, né? Porque esse rosto, a partir de agora, ele vai ser melhorado, né? E a maquiagem, ela é isso. A maquiagem ela não é para você mudar a sua identidade. A maquiagem, apesar de quando a gente está maquiada, né, parecermos outras mulheres, né, a gente realça a nossa beleza. E o motivo da maquiagem, né, o objetivo da maquiagem é justamente esse: é realçar aquilo que você já tem de bonito, é trazer uma cor, é trazer um traço, né? Um destaque para aquilo que você já tem de bonito, tá? E é isso que a gente vai fazer juntas aqui hoje. Então, para começar, eu vou colocar aqui a minha faixinha, né? Não dá para não usar essa faixa, que eu quero que vocês tenham bastante visão aqui do que a gente vai fazer, tá? Então, eu vou isolar bem aqui o cabelo. Como eu disse, para quem está chegando agora, vocês podem perguntar se tiverem dúvidas, tá bom? E a gente vai começar. E para começar essa aula, não dá para a gente começar essa aula, na verdade, de maquiagem, não falando de cuidados da pele. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas hoje você vai descobrir que maquiagem tem tudo a ver com cuidados da pele. Eu não posso hoje achar que eu vou usar itens de maquiagem em uma pele extremamente ressecada, oleosa, né? Uma pele opaca, uma pele sem cuidados e achar que a minha maquiagem vai sair, né, com um efeito maravilhoso. Não. Maquiagem está ligado diretamente aos cuidados da pele. Então, toda vez que você for fazer maquiagem, né, o primeiro passo mais importante é a chamada preparação da pele, tá? O primeiro passo da preparação da pele a gente vai chamar de limpeza.
tá? A limpeza você pode fazer com um gel de limpeza. Na Mary Kay nós temos esse aqui que é funcional demais. Ele tem 4 funções. Ele já limpa, tonifica, esfolia, já renova o brilho natural da pele, tirando aquela opacidade, tirando a oleosidade, né? Aquele resquício de sujidade mesmo que a nossa pele fica ali exposta, né? Que é normal. Ou você também pode, né, utilizar uma água micelar, tá? Uma água micelar. Nesse caso aqui, eu vou estar usando a água micelar com o auxílio do disquinho, né? A água micelar, ela tem a funcionalidade de realmente fazer uma limpeza na pele. Então, você vai passar por todo o rosto, tá? Dica extra. Em vários momentos aqui eu vou dar dica extra para vocês. Água micelar não é a mesma coisa que demaquilante, tá? A água micelar, ela atribui a função de limpeza. Ela tem micelas que funcionam, as esferas de micelas, elas vão limpar toda a sujidade da pele. Então é importante, né, que você esteja com a pele limpa, porque como eu disse, cuidados da pele tem tudo a ver. Olha, gente, por mais limpo que esteja, não sei se eu consigo mostrar aqui para vocês, sempre tem um resquício, né? E aí a limpeza ela vai ali também contribuir para que essa maquiagem, além de dar muito certo, ela também possa ter durabilidade, certo? Então, limpei aqui a minha pele com água micelar. Então, anota aí o primeiro produto que você precisa ter é um produto de limpeza, tá? E depois a gente vai para hidratação. Hidratação também é um passo extremamente importante. Tem alguém aqui que tem pele oleosa? Geralmente, mulheres que têm pele oleosa, elas têm um desafio quando a gente fala sobre hidratação. Elas pensam que, meu Deus, se meu rosto já é oleoso, eu vou hidratar, porque a gente geralmente tem aquela visão, né, de hidratante ser algo mais para gerar cremosidade. Só que eu costumo usar e super indico, tá? Esse hidratante aqui, ó, da Mary Kay, que é antioxidante, né? Um hidratante anti-idade, mas o maior motivo de eu usá-lo na maquiagem é porque ele tem textura leve, fina, tá? E seca, deixando a pele com a textura aveludada. E isso é fundamental, né? Principalmente se você preza por construir aquela maquiagem leve, né? Leve para o dia a dia. Então eu aplico esse hidratante na minha pele, tá? Vocês nem conseguem perceber que está de hidratante, ele vai secando e ele promete hidratar a pele por 12 horas, e isso é extremamente importante. Tem uma região do nosso rosto que a gente super precisa de hidratar, que é a região da área dos olhos. Geralmente, né, as 40 a mais, 50 a mais, elas se preocupam com a maquiagem da área dos olhos. Por quê? Porque tem medo de acentuar a marcação das linhas de expressões, né? Se você tá aqui e tem esse pensamento, eu já vou te dizer, você vai sempre, tá? Optar por produtos mais cremosos, mais fluidos, isso vai te facilitar e principalmente você vai caprichar na hidratação. E esse hidratante, ele é extremamente leve. A textura dele, né, quando ele seca, né, ele já tá secando, ele fica extremamente, a pele fica aveludada. E isso é fundamental, não é aquele hidratante cremoso, é um hidratante livre de óleo, tá bom? Então, o passo 2 mais importante depois da limpeza é a hidratação. Não existe, gente. Ai, nossa, eu vi uma maquiagem, né? Às vezes a gente vê no Instagram, na rede social, né? Claro que tem muitos vídeos que tem aquelas edições, mas acredite, pele real, né? Mulheres reais como eu e você, né? Toda pele tem
furinhos, que são os poros, né? Tem as linhas de expressões, tem as manchinhas, né? E tudo isso você vai entender, né, aqui hoje na aula, que é normal e natural. E apesar de tudo isso, você consegue escolher os melhores produtos que vão se adaptar ali na sua pele e você vai conseguir ter um resultado bem bacana, tá bom? Então, limpei, hidratei, ou seja, preparei essa pele. Monique, eu vou fazer uma maquiagem e depois eu vou me expor ao sol, tá? Eu vou me expor ao sol. Ótimo. Se você vai se expor ao sol, eu te indico usar um protetor solar antes, tá, da aplicação da sua base. Então você pode usar um protetor solar, tá? Aqui a gente tem até inclusive um protetor solar mate, que é a nossa loção protetora mate. Quando eu falo aqui, eu tô dizendo da Mary Kay, tá? E um outro produto que eu gosto de utilizar muito, lembra que eu falei da área dos olhos? É esse intensivo aqui. Esse intensivo de área de olhos, ele salva as mulheres que têm, ó, as famosas linhas de expressões, as ruguinhas nessa região. Se o teu corretivo craquela ou se você tem receio de usar corretivo ou qualquer coisa aqui na área dos olhos, com medo, né, de realçar ainda mais as linhas de expressões, eu quero te incentivar a usar esse creme. Gente, ele é perfeito. Ó, você vai fazer uma massagem aqui, porque além dele te ajudar, deixando, ó, a pele mais firme, livre das linhas, dando esse efeito, ele também vai tratar. Então, quanto mais você usa esse produto, né, não só na hora da maquiagem, você pode usar ele de dia e à noite, tá? E a área dos olhos, ela fica cada vez melhor. E eu não abro mão, faz toda diferença, tá bom? O chat está aqui bem tranquilo, sem perguntas. Eu acredito que até agora vocês estão conseguindo compreender, mas se tiver dúvida, mais uma vez, coloque no chat que eu estou acompanhando aqui, tá? Eu estou aqui para auxiliar vocês e tirar todas as dúvidas. Não saia da aula com dúvida, certo? Então, nós vamos avançar, saímos agora da fase preparação da pele, tá? E vamos entrar agora na fase onde a gente vai oficialmente construir, tá? Maquiagem. E aí a gente vai usar itens de maquiagem, tá? Para começar, eu quero já trazer uma dica bônus para vocês sobre o uso de corretivos. Gente, qual é a função de um corretivo, né? Propriamente dizendo, corrigir, né? Mas na maquiagem nós temos dois tipos de corretivo e você não vai errar nunca mais. Nunca mais você vai errar ou vai comprar corretivo errado. Na maquiagem existem dois tipos de corretivo: corretivo com função de camuflagem e um corretivo de função de iluminação. E às vezes você, cliente, pode estar aí, não, se você tem um corretivo que talvez você ficou até insatisfeita com o resultado dele, pode ser que você está usando o tipo de corretivo errado. E por isso que eu trouxe as duas opções aqui para vocês, para mostrar como isso funciona, tá? Existe também o corretivo de iluminação. Quando você compra um corretivo, você precisa, né, comprar ele entendendo qual objetivo você quer aquele corretivo. Se é iluminação, ele vai ser um corretivo um pouco, um tom ou dois tons mais claro que a sua tonalidade de pele. Se ele for um corretivo para camuflagem, geralmente ele vai ter uma corzinha. Esse aqui, que é o meu favorito, é o corretivo pêssego, também da Mary Kay. Esse corretivo, ele tem uma tonalidade mais salmão, né? Puxando para o pêssego, que dá o nome do corretivo. Ou seja, esse corretivo, ele vai ser aplicado antes da base. E ele vai ser aplicado nos locais que eu quero fazer camuflagem. O que é camuflagem? É esconder, é apagar, né? É tirar ali, é fazer como se
aquilo que eu tenho, que seja uma mancha, uma olheira, uma marquinha de melasma, uma marquinha de espinha, que eu possa esconder, cobrir, né, essa mancha. Então, mais uma vez, um corretivo claro do tom da tua pele, ele não tem essa função. Então, entendam bem, todas as vezes que você for começar a maquiagem, começa sempre pelo de camuflagem, que é o corretivo que vai cobrir olheira, cobrir as manchas e vai ali uniformizar, né, a pele para que a gente possa começar depois. Monique, então maquiagem usa-se dois tipos de corretivo? É isso? Você vai usar, se você tem manchas e olheira para esconder, você vai usar o corretivo de camuflagem. Se você quer apenas iluminar, dar um glow ali, né? Dar um destaque nos pontos no rosto, a gente vai falar sobre isso. Você vai usar um corretivo da cor da pele, tá? Então, eu vou usar aqui, depois de hidratar bastante a área dos olhos, o corretivo pêssego, tá? E ele vai ser aplicado aonde você deseja cobrir, certo? Então, eu tenho a olheira mais profunda aqui nessa região, tá? Ó, então eu vou aplicar ele bem aqui. Não precisa trazer ele como antigamente se falava mais disso. Eu tô com uma marquinha de espinha aqui, né? Outra aqui. Eu tenho uns vasinhos mais avermelhados aqui no meu queixo, tá? Então, a aplicação desse corretivo vai ser aonde eu quero cobrir. Monique, mas esse corretivo vai ficar assim? Não. Eu Ah, trouxe aqui uma super dica para vocês entendi. também, que é sobre a esponja. Vocês estão vendo essas duas esponjas? Com Elas certeza, são você me as trouxe mesmas sim. a mesma Tudo esponja, tá? pergunta, Da mesma marca, certo? Porém, uma está úmida e a outra está seca. Qual é a diferença? A diferença que eu quero mostrar para você é que quando você compra uma esponja, ela vem assim. Só que você precisa umedecer essa esponja para que ela fique assim. Quando a esponja está seca, ela puxa todo o produto para dentro dela, ela fica rígida, ela fica dura, ela fica com o produto aqui. Quando você tem uma esponja úmida, ela fica macia e completamente, ó, você pega aqui, ó, o biquinho que foi feito para isso e você vai dando batidinhas, batidinhas, ó, movimento de tira e põe para não é arrastar, é batidinhas, tá? Batidinhas para que esse produto ele possa aqui, ó, fazer o efeito que eu desejo, tá vendo? Eu tiro o excesso, eu gero cobertura e eu já consigo perceber que eu tenho, né, uma diferença, uma grande diferença de quando a minha olheira estava aqui apenas, né, sem nada. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, ó. Uso o biquinho da esponja, que é extremamente funcional para esse cantinho aqui da área dos olhos, tá? Tem gente que tem essa região aqui também mais amarronzada, parece que tá de sombra marrom. Se você for essa pessoa, você pode colocar também o corretivo aqui, ó, tá? Então você pode também dar batidinhas nessa região. É importante que você dê batidinhas para que esse produto ele possa assentar aqui na pele, né? E depois você vai ver que o efeito é de pele perfeita. É de pele perfeita. Você cobriu ali todas as imperfeições, tá? Então, manchas, melasmas, olheiras, sardinhas, marcas de espinha, tá? Tudo isso você consegue cobrir utilizando o corretivo de camuflagem, ok? Agora a gente vai usar um dos produtos que é assim, eu falo que se você acertou no tom da base, você já tá 50% do caminho andado em relação à maquiagem. Agora, se você errar no tom da base, você já tá 50% do caminho, né? Contrário. Base, meninas. O que falar da base na maquiagem? Extremamente importante.
E gravem isso, base não é um tom mais claro, mais bronzeada, não. A base perfeita é a base que vai se assemelhar o mais próximo da tonalidade da sua pele, para que você passe ali desapercebido que você está de base, né? A ideia é passar uma naturalidade, é passar, né, que você tá ali, nasceu assim, linda, plena, com o rosto lisinho, né? Eu sou extremamente apaixonada pela base Tiny Wise. Ela é uma base que tem hoje 28 tonalidades. Um tom é o seu tom perfeito, é o tom ideal da sua pele, tá? É uma base que ela tem um acabamento mate, aquele acabamento mais sequinho, tá? Ela tem 12 horas de controle de brilho e oleosidade. Isso é maravilhoso porque você usa a base, você aplica de manhã, você vai trabalhar, vai fazer, resolver sua vida, vai pra academia e você tem uma base durável, tá? E além disso, ela é uma base de tratamento, ela também tem vitamina E, então ela é uma base que de maneira nenhuma você precisa se preocupar em deixar, né, que está uma maquiagem que vai envelhecer a sua pele. Pelo contrário, é uma base que trata a sua pele. Isso é maravilhoso e é o grande diferencial dessa base. Não é à toa que essa base, tá? Ela é a base número 1 do Brasil. Ela é a base mais presente na necessaire das brasileiras. Sabe? Não sei se você sabia disso, mas a base Mary Kay Tiny Wise, e essa aqui, dessa embalagem, ela carrega esse título, tá? E aí, assim, é um grande orgulho também, né? É pra gente que faz parte da companhia indicar a melhor base do Brasil para você, tá? E aí, agora eu quero te ensinar a aplicar a base de uma forma simples para você nunca mais errar e não se sentir insegura na hora da aplicação. Tem alguém que se sente insegura? Às vezes a gente começa a aplicar a base, né? Algumas clientes já relataram para mim: ai, Monique, eu tenho medo, parece que vai dar errado. Eu começo a puxar, aplicar, eu fico com medo, fico insegura, né? Enfim, o que que eu trouxe aqui para vocês? Eu trouxe um pincel aplicador de base, tá? Um pincel aplicador de base, ó. Esse pincel, ele vai me ajudar a espalhar essa base, tá? E eu também vou utilizar novamente a esponja. A esponja, gente, tem que ter. Pensa um acessório na sua necessaire que tem que ter esponja. Esponja tem que ter, porque ela é funcional para várias etapas da make, tá? Eu vou sugerir você aplicar a base direto no pincel, né? Percebe-se que eu uso bastante base, que a minha, inclusive, já está precisando de reposição. Eu vou ensinar vocês a fazerem a aplicação de um lado da base, com a base, para vocês, né, verem já de fato a diferença que dá. E a forma correta de aplicação, tá? Peguei aqui o pincel, ó. Eu vou, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer pequenas arrastadinhas porque eu desejo usufruir da cobertura que essa base entrega. Então, quanto mais eu esticar essa base, menos cobertura eu vou entregar. Quanto mais eu depositar essa base, mais cobertura eu vou entregar, tá? Você vai passar em toda a região do rosto, ó, cantinho do nariz. Esse pincel é vida, a cerda macia, facilita porque entra, ó, no contorno do rosto, dos cantinhos. No final, sempre indico aqui, ó, dar uma puxadinha, não precisa aplicar a base no pescoço, é dar uma puxadinha para tirar qualquer risco de marcação. E a base também vem sempre, gente, ó, até a orelha e a raiz do cabelo, certo? Então, ó, olha a diferença, né, de um lado da aplicação já com a base para o outro, né? Eu prefiro, né, ensinar que você vá aplicando essa base aos poucos, do que você pegar e encher o pincel de produto e não dar conta de espalhar isso em todo o rosto. Então, eu fiz um lado, vou fazer o outro lado, ó, com pequenas batidinhas e arrastadinhas, com o meu pincel favorito da vida.
principalmente no local que você aplicou o quê? O corretivo. O local que você aplicou o corretivo, se você arrastar a base ali, você vai perder todo o quê? Todo o efeito do corretivo de camuflagem. Lembra que a gente usou o corretivo de camuflagem? Então eu fiz os dois lados, né? E agora eu vou fazer a minha testa, tá? Lembrando que não é obrigado passar dessa forma. Eu tô ensinando aqui porque eu sei que tem gente aqui, né, que tá assistindo uma aula pela primeira vez e quer se sentir bem segura, inclusive partindo aí do princípio da aplicação de base, tá? Monique, como que eu sei a minha tonalidade de base? Eu nunca usei base. Você vai procurar uma consultora Mary Kay que te atende, tá? Se você é minha cliente e não sabe ainda seu tom de base, a gente vai conversar e a gente vai marcar um teste de base, tá? Por quê, gente? Porque base não se testa aqui, não se testa no pescoço, não se testa no colo. Base se testa no rosto. E hoje você tem a oportunidade de, através da consultora, testar a sua base. Você não precisa comprar a base sem fazer o teste, tá vendo? E aí, lembra que eu falei da opção, da necessidade da esponja? Ó, o pincel, ele já entrega tudo, tudo. Ele é extremamente maravilhoso. Mas a esponja úmida e macia, ó, eu vou vir com ela e eu vou fazer esse movimento para mais uma vez entregar uma pele mais natural possível, né? E uma maquiagem que vai ali, ó, demonstrar naturalidade, vai demonstrar uma maquiagem extremamente profissional, tá vendo? Olha isso, sem excesso de base, né? Parece que acordou assim e ficou assim, certo? E aí, agora, depois de aplicar a base, a gente volta a falar do corretivo de iluminação. Lembra dele? O corretivo de camuflagem, ele é antes da base, anota isso. E o corretivo de iluminação, ele é depois da base. No meu caso, eu estou usando o Light Ivory da Mary Kay, que também, né, de acordo com a tonalidade da minha base, ele vai entregar a iluminação que eu desejo, tá? E aí, a iluminação, Monique, onde que eu vou iluminar, tá? Eu vou dar a dica para vocês. A gente chama na maquiagem de pontos estratégicos de iluminação, tá? Então, ó, o ponto estratégico, cantinho externo, você pode iluminar aqui também, tá? No ossinho. Tem gente que gosta de iluminar o centrinho do nariz. Tem gente que ilumina aqui, ó, o arquinho do cupido na boca, tá? E já dá uma grande diferença. Eu lembro que a gente falou que a gente está fazendo uma aula de prática real, né? Principalmente para iniciantes. Então, se eu for aqui, não vou aprofundar em relação à iluminação, mas esses pontos aqui já vão fazer a tua make ter aquela aparência de make profissional. Agora, com a mesma esponja, ó, voltou ela, eu vou aplicar, ó, trazendo esse corretivo para fora, ó, ó. Olha só como fica legal. Ó, dá uma iluminada nessa região da área dos olhos, tá? Quantidade de corretivo, Monique, isso aí você define. Eu coloquei aqui um pouco, ó, topinho do nariz, tá? Aqui, ó. A quantidade do corretivo é você que define, tá? Ah, eu botei, ainda não tá iluminado como eu gostaria. Eu gostaria que ficasse mais iluminado, né? Eu gosto muito de corretivo de iluminação. Então você pode ir reaplicando, né? E utilizar a esponja úmida para poder construir ali a iluminação que você almeja, deseja, certo? Então, ó. Fiz aqui, dei uma iluminada, né? Não fica tudo da mesma cor, porque eu criei, né, pontos de iluminação, tá?
E é extremamente importante agora a etapa que a gente vai chamar de. Ai, meu Deus, esqueci o nome. É quando. Selagem. Selagem, tá? Grava aí. Dica também extra: tudo que é líquido ou cremoso na maquiagem, se você não botar algo em pó, você tende a ter menos durabilidade. Sabe quando um corretivo abre, quando uma base abre, quando craquela, né? Quando, enfim. O problema muitas das vezes não é a cremosidade do produto, é falta de selagem, tá? A selagem, ela é feita quando um produto em pó é colocado num produto cremoso. E aí a gente permite ali o processo de selagem para dar durabilidade naquele produto cremoso, tá? Para selar a minha maquiagem, eu trouxe aqui hoje o pó translúcido, que é um pó que serve para mim, para Neide, para Rosália, para Isabel, para Dessulina, para Márcia, serve para todas as tonalidades de pele, tá? Então eu super indico ele porque ele é um pó de textura bem fininha. Monique, mas ele não é branco, eu sou pele negra, morena, enfim, ele é transparente, tá? Quando você aplica, ó, ele some. A principal função do pó é fazer com que dê aquele toque aveludado na maquiagem, tá? E aí eu indico uma espuminha, não é mais a esponja, é uma espuminha, tá? Que você encontra em loja de maquiagem, né? E aí você vai pegar esse pó, tá vendo aqui? E você vai, ó, aplicar aqui, ó, principalmente na região onde você usou corretivo de camuflagem, base e corretivo de iluminação. Ó, mais uma vez, peguei aqui, vou botar do lado de cá. Isso aqui é extremamente importante para sua maquiagem durar. Eu tenho a tendência de transpirar muito nessa região aqui do buço. Então aqui, ó, eu passo também o pó, tá vendo? Porque senão a maquiagem vai embora. Por mais que eu te diga que a base ela tem 12 horas de controle de brilho e oleosidade, se você não fizer isso, você não vai garantir essa durabilidade, principalmente se tratando de alguém que talvez tenha uma pele oleosa, uma pessoa que tem, né, tende a transpirar mais, tá? E aí, ó, fica esse pó ali, mas ele não vai ficar branco assim, tá? Você vai. O restante que sobrou aqui na tampa, eu pego esse pincel fofão, que ele é maravilhoso, né? Eu falo, gente, isso aqui, eu não sei, né? É um carinho em forma de pincel. Ele é muito bom, tá? Muito bom. Pincel de pó facial. Eu vou pegar aqui nesse pincel e eu vou tirar todo o excesso desse pó, tá? Então eu vou, ó, fazendo um movimento de varridinha, varridinha, tá? E aí, ó, depois um processo, ó, de esfumar, que é fazer, ó, bolinhas, tá vendo? Eu tiro todo o excesso do pó. Olha só a diferença daqui, como tá bem marcado, né? E aqui, ó, como já tá bem natural. Gente, esse pó, ele é incrível. Ele não marca nas linhas de expressões. Ele não pesa, é extremamente fininho. E ele vai dar uma durabilidade para sua maquiagem que você não vai querer outra vida, tá? Ele pode ser usado tanto com o seu protetor solar somente, tá? Porque ele tem o efeito mate, ele vai matificar, tá? Ou ele pode ser usado ele e a base também, tá? A função dele é de selagem. Ele não altera o tom da tua base. Justamente por isso que pode usar pele morena, pele branca, pele negra, pele clara, né? E fica muito, muito, muito legal, tá? Esse pó, ele é um super investimento e dura muito, porque você não usa muito, tá? É o pó translúcido. E aí agora, né, eu costumo dizer que quando a gente chega nessa etapa, é como se a pele, né, fosse uma tela em branco, né, uma tela, um pintor tá ali agora com a tela em branco, sem mostrar as manchas, sem mostrar
a olheira, sem mostrar as sardinhas, os melasminhas, né? Você chega no momento da tela em branco. Chegou na tela em branco, agora a gente precisa criar, né, nesse rosto o quê? Destaque. Então, agora a gente entra na fase do contorno, do blush, do iluminador, onde a gente vai realçar, né, destacar alguns pontos no rosto para que você crie, né, sombras e traga aí, né, a feição, destaque ali mesmo a feição da pessoa, porque aqui tá tudo em branco, né? Tá tudo em branco, tá tudo, a tela tá em branco. Agora a gente vai contornar. A gente vai aprender a destacar, né, alguns pontos que fazem toda a diferença na hora da maquiagem. Prontas? Vamos lá? Nada de dúvidas, hein? Tô acreditando que vocês estão entendendo tudinho. Se Deus quiser. Vamos lá. Que eu trouxe aqui para vocês hoje para a gente utilizar? Ele, o queridinho que lançou, esgotou, voltou e agora está disponível. Se você não tem, é a sua oportunidade, que é o pó multifuncional. Por que ele é multifuncional? Porque agora, nessa etapa, eu vou te ensinar a fazer a aplicação de contorno, de blush e de iluminador. Exatamente essas são as áreas, tá? Contorno, blush e iluminador. E aí, você pode ter um produto para cada, né? Como a gente tem aqui, por exemplo, ó. Esse aqui é um bronzer, né? Esse aqui é um blush, também funciona. Mas você também pode ter na sua necessaire um produto multifuncional. Não sei vocês, mas na minha realidade, né, atual, tudo que é multifuncional, falou multifuncional, eu tô querendo na minha necessaire porque, né, ajuda a gente a realmente ter ali, né, fazer algo mais funcional em menos tempo. E aí, olha isso, gente, para quem não conhecia, tá? Esse aqui é o nosso. Calma aí que não tá focando. Acho que agora foi. É o pó multifuncional, tá vendo? Ele vem um blush, um contorno, um pó bronzer e um iluminador. Acho que assim ficou ótimo. Bom, o contorno, né, é esse mais escuro aqui, é o que a gente vai usar primeiro. E o pincel também é multifuncional. Esse aqui é o nosso famoso pincel 3 em um. Olha aqui como ele é. Olha de ladinho. Tá vendo? Ele vai me ajudar a fazer contorno, blush e quando eu viro ele, ele é pincel de iluminador. E aí eu vou mostrar aqui pra vocês na prática como isso funciona, tá? Vamos lá. Monique, eu não sei nada de contorno local, tenho medo de dar ruim nessa hora. Calma, respira, vai dar tudo certo. Vamos lá? Ó, dica, dica prática para você encontrar aí, né, o local do contorno é você fazer aquele famoso biquinho. hum? E aí você vai perceber aqui, ó, que abaixo aqui do seu ossinho tem um espaço, né? Só que gravem bem isso, não é uma vertical, uma linha vertical. Senão você vai ter a sensação de criar uma sombra aqui e de estar partindo do seu rosto. São linhas verticais e com pelo menos aqui 3 dedos antes de chegar na boca, certo? Então sai aqui da sua orelhinha, ó, biquinho, linha vertical, hum, 3 dedinhos antes de chegar na boca, tá? Peguei o pincel, vou pegar o meu contorno, sempre tirando o excesso, porque o menos é mais. É melhor que você vá colocando mais produto do que você vá depois colocar demais e ter dificuldade para tirar. E aí eu vou lá, ó, de trás para frente, de trás para frente. Apliquei, tá vendo que ficou ali? Eu vou com a minha mão bem levinha fazer, ó, bolinhas para trás. Um. Isso se chama esfumar. Olha a diferença já.
esse lado, a minha pele, ela tá extremamente, né, sem contorno, né, tudo branco. E aqui eu já tenho um contorno, um contorno leve, elegante, bonito e que vai fazer toda a diferença, tá? Vamos pro outro lado, ó. Apliquei e esfumei. Apliquei e esfumei. Esse aqui é o contorno mais clássico dentro da maquiagem. Quando a pessoa, né, em outras aulas mais avançadas, você aprende às vezes o contorno da testa, tá? O contorno de nariz. Mas assim, se você não tá muito habituada, eu sempre indico, começa pelo básico, que o básico funciona, tá? E aí depois você vai treinando. A única coisa que você precisa ter em mente é tudo que eu colocar pó escuro, eu estou criando uma sombra para diminuir. E tudo que eu colocar mais claro, eu vou realçar. Então, o contorno é para dar aquela famosa, né, emagrecida aqui no rosto, contornar o meu rosto, parecer que eu fiz a famosa harmonização facial. Monique, eu tenho uma papadinha aqui, eu gostaria muito de melhorar isso, ó. Contorno aqui na papadinha, ó. Pegou, tirou o excesso, ó. Pra quê? Pra esconder mesmo. Só que precisa esfumar, porque se você não esfuma, você vai ficar com aquela marca aqui. Quem te vê vai falar, nossa, que marrom é esse que ela tá, né, embaixo. Então é uma coisa sutil, mas que dá projeção aqui pro seu rosto, tá? Eu vou acentuar mais o meu contorno, porque eu quero que vocês vejam bem cada um deles. Tá mostrando aí bem pra vocês, não tá? Ó, tá vendo? Acima do contorno, eu vou ter o blush. O blush, a dica é você dar um sorrisinho. Quando você sorri, as maçãs do seu rosto, elas sobem, geralmente, aqui, ó. E o blush é justamente nessa região, tá? Então, eu vou pegar esse blush que é lindo, tá? E vou, ó, sorrir. Aquele sorrisinho, eu falo, aquele sorrisinho de metida, né? Assim, ó, não é aquele super sorriso, não, aquele... E aí, ó, ó, vou ali dar uma saúde pra minha make, ó. Olha a diferença. Viram isso? Vou dar uma saúde pra minha make, ó. Sorrisinho. Olha como fica bonito. Gente, uma pele bem feita. Você passa um gloss, uma máscara de cílios, você vai pra qualquer lugar. E tudo que eu fiz aqui é super possível que você faça. Não tem nada que eu fiz até aqui que você não consiga fazer ou reproduzir, de verdade. Tá bom? Então apliquei o blush. Agora a gente vai pro iluminador. Tá, Monique? Eu posso usar iluminador de dia? Posso usar iluminador. Linda, se joga no glow do iluminador. Esse iluminador, ele não é um iluminador com partículas de brilho extremamente. Eu amo ele, por quê? Porque ele é sutil, ele entrega uma cintilância. Olha aqui, gente, que coisa mais bonita. Olha na iluminação. Fica bonito, dá para você usar inclusive como sombra, tá? Então, com essa parte aqui, ó, olha o pincel, ele tem essa parte aqui e ele tem a outra parte. Com essa parte aqui, ó, eu pego ele e ó, olha que bonito. Olha o glow que já dá. E aí você vai, ó, acima, então, contorno, blush e iluminador. Mesma coisa do outro lado. Ó, que bonito que fica, gente. Fica sutil, mas fica bonito. Fica chique. Pode botar um pouquinho aqui, ó, no topinho do nariz. Pode usar aqui um pouquinho, ó, em cima onde você botou o iluminador nos lábios para destacar na hora do batom, tá? Fica super bonito, ó. E aí a quantidade, como eu falei para vocês, tem a ver com aquilo que você deseja, tá?
tem a ver com aquilo que você deseja. E aí, estão gostando? Tá dando tudo certo? As dicas estão boas? Sim. Bom, agora a gente passa da parte de contorno e iluminação, tá? Para a parte da área dos olhos, que às vezes é uma etapa que gera mais medo, né? A gente fica assim, meu Deus, como faz? Por onde começa? E eu quero dar para você hoje, né, dicas de produtos funcionais para você que não tem geralmente a prática de fazer olhos, mas por onde você começa? Por onde começar, tá? Fazer os olhos. Você pode começar utilizando uma sombra, escolhe aí, né, uma sombra. A gente tem hoje, por exemplo, a sombra Cinnabar, né, que é um clássico, marrom clássico, e a gente também tem a sombra rosé, né? Eu vou usar que são sombras assim, ó, uma mais cintilante, mais clara e uma marrom mais escura. A gente que tá aí, né, nessa estação que tá tendo muito marrom, muito vinho, muito cereja. Agora no outono e inverno, né? Se usa muito marrom. Então, o marrom, ele é um clássico na maquiagem. E ele te ajuda a não errar, tá? Ele combina com várias tonalidades e é um esfumado clássico para você não errar, tá? Então, vamos lá. Eu vou usar aqui, ó, uma sombra rosé com o meu dedo primeiro, tá? Primeiro é com o dedo mesmo. Vou pegar aqui um rosé. E eu vou pegar a parte interna da minha pálpebra e vou pegar esse dedinho e vou fazer a aplicação na parte interna. Olha como é simples. Eu falei que ia trazer praticidade para vocês, certo? Ó, canto interno do olho, ó. Eu aplico aqui essa sombra. Olha como já tem ali, né? Fica destacado. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado, tá? Pega ali, pode ser a sombra rosé, pode ser uma sombra mais branquinha também, né? A gente tem várias opções na Mary Kay. Eu uso essa rosé porque eu gosto muito, acho que combina super com a tonalidade de pele e também casa muito bem com o marrom. Se você perceber, a aplicação dessa sombra ela veio até a metade da pálpebra. Vocês viram isso? Não trouxe até aqui, não precisa. É no canto interno para o meio, até aqui. Então, apliquei até aqui, certo? Aí agora eu vou pegar um pincel super esfumado da Mary Kay, tá? E vou utilizar a sombra marrom, tá? E aí, ó, presta bastante atenção aqui. Qual é a dica? Segura aqui o seu olho, tá? E aí você vai aplicar essa sombra bem aqui, ó, bem aqui, na pálpebra móvel, que é onde a gente, ó, abre e fecha, abre e fecha. Aqui você vai pegar a sombra, tá? E vai depositar aqui, ó, ó. Eu tô só aplicando, botando ela aqui. Só tô aplicando, ó. Monique, mas fica assim, calma, essa é a primeira etapa. Tira o excesso do pincel, tá? Tira o excesso. E aí, ó, com a mãozinha leve, você vai fazer esse movimento. Esse movimento, ó. Tá? E aqui, ó, mais uma vez, segurando, ó. Eu vou tirar essa marcação e eu vou trazer aqui, ó, no côncavo, sem encostar na sobrancelha. Com a mãozinha bem leve, eu vou fazer bolinhas, ó. E eu trago isso aqui, ó, até o ossinho do meu olho. E vou fazendo. Não traz muito para fora, tá vendo? O final da minha sobrancelha limita aqui até onde eu vou com essa sombra marrom. Olha só como fica bonito e elegante, gente. É uma sombra que eu uso direto para festas, para eventos, né, casamentos. E aí a quantidade de marrom que você vai botar tem a ver com a proposta que você quer entregar. Então você pode ir botando conforme aquilo que você quer entregar
tá? E você pode, ai, Monique, é mais pro dia a dia, eu vou numa reunião do trabalho, eu vou num chá com umas amigas, né? Você pode botar uma quantidade menor, mais básica, né? E já fica super bonito. Olha que lindo. Esse já é um olho esfumado, tá? Que já dá todo um up na maquiagem. Eu falo pra vocês, se vocês aprenderem essa maquiagem, vocês nem pagam mais maquiadora pra maquiar vocês pra festa, pra 15 anos, pra casamento. Porque essa maquiagem, ela entrega, inclusive, essa proposta. Apesar de simples, ela é completa, tá? Vamos pro outro lado. Tô segurando aqui, vou fazer bem pertinho pra vocês verem. Apliquei o marronzinho, tiro o excesso, né? Tiro o excesso, limpo esse pincel e vou para as bolinhas, ó. Ó, eu não puxo muito esse olho não, tá? Não puxa isso não. Só abre aqui para você ter onde apoiar aqui, ó. Ó. E eu vou fazendo bolinha, para dentro, para fora, para dentro, para fora, para dentro, para fora. Ó. Eu vou desfazer essa marcação. No curso de maquiagem profissional, a gente aprende que desfazer a marcação é fazer isso, gente, até o olho assar. Até você sentir o olho assado. Aí chegou, né? Eu sempre brinco com isso. Trago essa informação, né, para vocês do curso que eu aprendi. Assim, você não precisa ficar ali, né? Mas quanto mais esfumado, mais elegante fica, mais sem marcação fica, tá? E mais uma vez, o marrom, ele é uma super aposta, tá? Para todas as tonalidades de pele e ele é um clássico que deixa aí, né, a sombra extremamente elegante e bonita. Olha, sempre deixando um espaço aqui, tá vendo? Entre a sobrancelha, nunca grudando na sobrancelha, tá? Um acabamento que eu gosto de dar com a sombra é fazer a parte de baixo da área dos olhos, tá? Então a mesma sombra o que eu usei em cima, eu vou usar aqui, ó, para fazer o acabamento, tá? Ó, olha a diferença de um lado com acabamento, mesmo pincel, ó, sem acabamento, com acabamento, tá? E aí tem gente que gosta de nessa hora usar um lápis de olho. É nessa hora que você usa. Você pode usar tanto para delinear quanto na parte de baixo. Eu, Monique, como eu tenho uma pele mais neutra fria, tenho o cabelo, né, um pouco mais claro, sobrancelha mais clara, olhos mais claros, eu hoje me sinto mais confortável em um lápis de olho na tonalidade marrom, né? Eu disse para vocês que o marrom tava em alta aí. E aí, ó, esse lápis de olho marrom, ele pode ser passado tanto na linha d'água quanto na parte de fora. E ele é tão legal que ele dá destaque, mas ele é sutil. Ele não é como o preto que dá aquela super marcada, né? Ele é sutil. E o legal é que ele é a prova d'água, tá? O legal é que ele é a prova d'água. Então, ó, eu passei um pouco do lápis marrom para dar uma destacada, né? Que fica bem bonito. E eu tenho ele, você também pode apostar numa versão dele preto, né? Não tem problema nenhum. Mas o marrom, ele também é maravilhoso. Todo mundo, né, tem gostado e tem dado um feedback bem bacana do marrom, tá? Agora a gente tá quase finalizando, tá? E eu vou usar aqui, ó, dois queridinhos, deixa eu ver aqui, que é o gel da Mary Kay, né? Primeiro eu vou pentear a minha sobrancelha, eu sugiro que você penteie ela toda assim pra cima, tá? Para você conseguir fazer o preenchimento dessa sobrancelha. Então, eu penteio ela toda pra cima. E eu vou utilizar esse lápis aqui de sobrancelha, que é o Blonde, que é indicado para quem tem pelos mais claros ou pelo loiro, tá? Eu começo fazendo aqui, ó, é mais falhinhas. Eu faço aqui, ó, primeiro na raiz do pelo,
tá? Na raiz do pelo. Aonde você tiver falha, você vai aplicando com a mão bem levinha esse lápis para preencher, porque afinal de contas, a sobrancelha, gente, é um destaque do da maquiagem, dos olhos, né? E aí eu pego o gel de sobrancelha incolor da Mary Kay, tá? E eu venho aqui, ó, e eu passo por cima de onde eu apliquei. Gente, esse lápis entrega uma naturalidade de sobrancelha surreal. Surreal. Não está mais em alta aquela sobrancelha marcada, chumbada, né? Aquela sobrancelha bem. Não está mais em alta. É claro que isso tem muito a ver com, né, a pessoa. Às vezes você gosta e tá tudo bem, mas eu tô falando aqui um pouco de tendência também, tá? Então, ó, mais uma vez aqui eu venho na parte aqui, ó, de baixo, que a gente fala aqui que é a raiz do pelo, né? E depois eu vou dando preenchidas na minha falha, porque eu tenho uma micro, né? Então eu vou só com a mão bem levinha dando uma preenchida nas falhinhas, tá? E aí deixando a minha sobrancelha com o efeito mais natural possível, certo? Feito isso, eu venho novamente com o gel, né, e dou aquela. Esse gel ele mantém a sobrancelha arrumadinha, tá? Mantém a sobrancelha arrumadinha. Certo? Olha como fica bonito. E aí agora caprichar onde? Na máscara de cílios. Na máscara de cílios. Gente, máscara de cílios você pode borrar, tá? A gente borra mesmo, mas sabe o que é legal? Tem um truque para quando você borrar a máscara de cílios. Borrou, borrou, deixa ela secar e vem com um cotonete sequinho, tá? Para poder remover essa máscara. Essa máscara que eu vou utilizar aqui, o aplicador dela é bem robusto, então entrega muito volume e alongamento, tá? A minha dica é você segurar aqui e colocar esse aplicador na raiz do seu pelo e fazer movimento de zigue-zague. Ó, quando você faz isso, você entrega muito mais produto do que você fizer somente isso, pentear. Você pega na raiz do pelo e puxa. Pega na raiz do pelo e puxa. Olha, essa é a primeira camada dessa máscara, que alonga e dá volume. Tá vendo? Vou fazer agora o outro lado, ó, raiz do pelo e dá, ó, zigue-zague. Isso faz toda a diferença. E aí eu vou alinhando esses pelinhos. Se você quiser fazer mais uma camada, você pode, tá? Quanto mais produto você coloca, mais volume você vai entregar. Aí fica a seu critério, tá? Essa máscara ela não é a prova d'água, mas já que esse mês nós temos o lançamento da máscara prova d'água da Mary Kay, eu aproveito para fazer para vocês, né, essa chamada. Se você precisa, se você necessita de uma máscara prova d'água assim que não borre para você ir pro culto chorar, para você se emocionar, para você ficar com ela o dia todo, nós temos o lançamento da Great, né, a nova máscara de cílios à prova d'água da Mary Kay, maravilhosa, tá? É uma super novidade aí que tá ganhando já o coração das clientes. Cílios inferiores, cílios inferiores, tem que passar, tá, gente? Ó. E olhos finalizados. Viu como é simples? Lembra que eu falei lá no início da importância dos produtos certos? Ó. E agora a gente chega na etapa que eu gosto muito, particularmente, né? Tenho estado assim apaixonada por essa etapa e tenho ousado e abusado, por exemplo, dos lápis de contorno labial,
que voltaram, está super em alta, né? Eu faço isso aqui para tirar o excesso da base que caiu aqui, do pó, né? E hoje eu trouxe para vocês um lip combo. O que é um lip combo? Combinação de produtos labiais que são sucesso, que combinam entre si e que ficam maravilhosos, tá? Primeira coisa que eu vou usar é esse lápis aqui, bege nude. Gente, que lápis maravilhoso, cremoso, tá? Super fácil de aplicar. Esse lápis, ele vai fazer o contorno labial aqui. E aí eu começo, ó, pelo centro sempre, tá? Fazendo aqui, ó, subir pro lado, desci pro outro. Mesma coisa do outro lado. E agora eu vou até o final dos lábios. Ele é tão macio que desliza. É de fácil aplicação, tá? A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Quanto mais rente aos seus lábios você passar, o lápis ele vai dar apenas contorno. Se você ultrapassar um pouquinho a sua boca, o contorno labial natural da sua boca, você aumenta os lábios. Então, um truque, se você quiser aumentar os lábios, você ao invés de fazer apenas assim, você vai ir além da linha dos lábios. E aí, ó, você, ó, entrega um bocão. Monique, eu não quero bocão, quero natural ali o meu. Então, segue a linha dos lábios, tá? Esse dedinho aqui, ó, facilita vocês, ó. E aí, uma dica extra dos lábios. Ó, com esse dedinho, o mesmo dedinho que a gente aplicou a sombra, ó, batidinhas pro centro. Para não ficar aquela marcação artificial, tá? E aí eu vou usar esse querido, amado pela mulherada, que é o batom Shell da Mary Kay. Na estação mais seca do ano, eu sempre vou optar por esse batom. Apesar de amar batom mate, o batom Shell cremoso, ele é maravilhoso. Ele é um rosé, tá? Um nude mais queimado que fica elegantérrimo para dia a dia, para noite, para várias ocasiões. Eu amo, tá? Ele é vitaminado, tem função hidratante, fica lindo e super combina com esse lápis. Olha isso, gente. Olha que batom maravilhoso. Ele é lindo, 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 lindo. E aí, para completar, eu amo um gloss, né? Eu uso esse gloss aqui. Eu já tô, acho que no quarto frasco desse gloss, que ele dá para usar por cima de qualquer batom, ou dá para usar também sozinho quando você quiser só um brilhinho. O brilhinho é esse aqui. É o brilhinho. Ele é fantástico, tá? O nome dele é Sheer Illusion, tá? E gloss não se passa e fica. Isso a gente faz no batom, né? No gloss não, ó. Gloss é a aplicação, mais aqui no centrinho e deixa pra dar o quê? Aquele volume maravilhoso, lindo, elegante. Olha só, gente, olha essa combinação. Olha como fica lindo esse lábio. Eu hoje é o meu lip combo, né? Como eu disse, meu lip combo favorito. E aí a gente já começa a se arrumar, né? Porque aí a make já
mexe com a nossa autoestima, com a nossa autoconfiança, né? E aí, arrumou ali o cabelo. Lembra que eu falei que vocês veriam outra Monique, né? Então, a maquiagem tá pronta, tá? Fizemos aí todas as etapas. Saímos de uma pele sem nada, né, para uma make fácil de fazer, descomplicada. Eu sugiro que você treine, que você tente, tá? Quem não tem o meu Instagram e quiser depois seguir é Monique com dois N's, tá? Ribeiro.eu. Se você reproduzir essa maquiagem, me marque. Eu quero ver como ficou, né? Se você gostou, se você tiver alguma dúvida, me procure. E você que tem a sua consultora, né? E quiser também tirar dúvida quanto aos produtos, procure ela, tá? Procure a sua consultora, saiba mais sobre os produtos que realmente são necessários. E a minha dica é para você construir de forma simples, prática, uma make assim funcional, uma make que dá certo, uma make que vai valorizar, né, a sua beleza, você precisa da técnica e dos produtos corretos. E não são muitos produtos, não são muitos produtos, são os produtos corretos, tá? E aí, para finalizar, eu quero ver quem tá aqui, quero ver o feedback de vocês. Quem puder comentar aqui, gostaram? Ficou legal? Gostaram do resultado? Sim. E alguém, quero saber se alguém ficou com alguma dúvida, tá? Se você ficou com alguma dúvida e quiser perguntar, a hora é agora, tá? Eu vou estar encerrando aqui a nossa gravação e esse vídeo ele vai ficar disponível para você, tá bom? Então você vai poder ver novamente. Depois eu vou estar encaminhando o link e você vai poder estar vendo esse vídeo novamente, tá? E tirando as suas dúvidas, certo? Espero que vocês tenham gostado. E agora eu abro aí esse momento para dúvidas.